Amigos, amigas, estamos na oitava da Páscoa, significa 8 dias depois, recordando, relembrando, revivendo aquelas primeiras experiências do ressuscitado que a comunidade vai fazendo e que nós hoje queremos também repetir esta mesma experiência, dizer que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. O Senhor caminha ao nosso lado. Caminha e está ao nosso lado. E o problema nosso é que às vezes não o reconhecemos. Ou fazemos de conta, somos meio individualistas, autônomos, né? Somos donos da verdade e queremos fazer tudo sozinho. Na verdade, hoje o Evangelho vai nos mostrar, em Lucas 24, que realmente, mesmo no caminho, é difícil reconhecer que o Senhor está ao nosso lado. É o texto de Lucas que, naquele dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante a 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto caminhavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? E eles pensaram com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? E os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e também os nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Senhor não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado aonde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, aonde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Esta é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Caminho, dúvida, tristeza, presença do Senhor, não reconhecem e o coração se abre, ardia, porém não estavam compreendendo. O importante foi continuar caminhando. Vai continuar aí no caminho, e aí em casa, na partilha, na mesa, eles reconhecem, voltam, vão ao encontro dos outros e alegria dobrada na comunidade. O Senhor realmente está vivo no meio de nós. Que alegria! Assim também nós hoje. Meus irmãos e irmãs, não vamos duvidar, o Senhor caminha conosco em todos os momentos, mesmo na hora em que nós não o reconhecemos. Que Deus nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.